Boa tarde a todos e a todas. A esta banca aqui representando a Universidade Interamericana, está a postos aqui para assistir à apresentação da dissertação da professora Kelma Maria de Abreu Felício, a quem desejamos aí sucesso e tranquilidade na sua apresentação. Boas tardes. Minhas saudações ao vice-reitor da Universidade Interamericana, professor Dr. Hugo Gomes. Estendo as saudações também à mesa presente, em nome do professor Dr. Rafael Teixeira, em nome do professor Dr. Eudásio Silva e em nome do professor Dr. Edson Alves. Sou Kelma Maria de Abreu Felício. O meu trabalho tem como título o adoecimento de professores, uma reflexão sobre a qualidade do trabalho e as consequências sobre as práticas didáticas. A pesquisa tem como objetivo geral discutir os sofrimentos físicos e mentais vivenciados pelos docentes em seu cotidiano e as consequências sobre as práticas didáticas diárias. Como objetivos específicos, a pesquisa apresenta verificar as condições de trabalho dos professores e a qualidade do mesmo, analisar as principais causas do adoecimento de professores na atualidade, examinar medidas que visam a saúde integral do professor, identificar os impactos da saúde mental e física dos professores sobre as práticas didáticas. A presente pesquisa justifica-se por os professores hoje passar sua maior parte do tempo dentro do ambiente escolar, tendo contato direto com os alunos e demais colegas de trabalhos e colaboradores das unidades de ensino. Portanto, é fundamental estudar a condição de saúde e o bem-estar desse profissional. Vale ressaltar que qualquer atividade laboral ela tem uma condição não só de garantir a sobrevida do indivíduo, isso vale também para o docente. Qualquer atividade laboral, ele também tem a condição e ele constitui a identidade social do profissional. Então, o docente, ele tem na sua atividade laboral essa condição de ser identificado. Então, qualquer atividade de trabalho, ela também serve para organizar a nossa mente. É por isso que diz que o trabalho dignifica o homem. Porém, se esse processo tiver componentes estressores que tirem esse profissional da sua condição de equilíbrio, possivelmente ele vai adoecer. Ele adoecendo, vai demandar que ele se ausente do seu trabalho. Ele se ausentando do seu trabalho, isso pode afetar o processo de construção de aprendizagem dentro do ambiente escolar por vários motivos. E isso vai gerar substituição desse professor. Por isso, esse trabalho se empenha em investigar quais são os maiores fatores para tirar essa condição de equilíbrio e tirar essa possibilidade do professor utilizar sua atividade laboral para organizar sua mente, para se sentir digno, para se sentir confiante e, ao invés de tudo isso, ele adoecer dentro do seu ambiente de trabalho. Com isso, a pesquisa apresenta como problemática, procurando respostas, as seguintes: quais os sofrimentos físicos e mentais vivenciados pelos docentes em seu cotidiano? Quais as consequências deste adoecimento sobre as práticas didáticas diárias? Como se deu as condições de trabalho dos professores e a qualidade deste trabalho? Como identificar os impactos da saúde mental e física dos professores nas práticas didáticas? As considerações gerais da pesquisa se deram a partir de uma pesquisa qualitativa com revisão de literatura. E a pesquisa inicia com dados realizados pela Universidade Federal de Goiás, onde aponta que mais de 57% dos professores apresentam algum tipo de adoecimento mental. Seguido a essa estatística, nós temos também outras doenças crônicas que entram na casa dos 27 aproximadamente.
E outros problemas de saúde, a pesquisa revela quase 15% de outros problemas de saúde relacionados ao desempenho profissional. Os professores brasileiros têm maior chance de adoecer em relação a outros profissionais. Há dados de 2006 que apontam a atividade docente já como uma das atividades com maior risco de estresse, por várias demandas que vem tendo para esse profissional. Nós estamos em 2023. A pesquisa em 2006 já colocava nas estatísticas que a profissão docente já era de alto risco. E nós não tínhamos ainda passado por um cenário pandêmico que desafiou o professor a uma demanda que até então ele não estava acostumado. A maioria dos profissionais entrevistados, em especial os professores, informaram que enfrentam grandes desafios para manter sua saúde mental. A esse dado, nós podemos também incorporar que existe um agravante de gênero nisso. Quando nós falamos em adoecimento de professores, ainda é pior quando se trata da professora. Pela história que se construiu de nós sermos professora, quais foram as motivações de nós estarmos hoje, lá no passado, quem tinha a função de professor eram os homens. Com a Revolução Industrial, as demandas ao atendimento ao capitalismo, foi necessário o quê? Demandar o gênero masculino para a produção, para atender aos gostos do capitalismo, e quem assumiria a função de professora seria a mulher. E foi visto na época que a mulher, ela desenvolveria a função com muita maestria, tendo em vista que ela era a educadora do lar. Se ela já educava os filhos em casa, então ela iria educar muito bem nas escolas. Criou-se também o termo tia. O termo tia dentro das escolas surgiu por conta que o baixo salário, que nós vamos ver no corpo da pesquisa também, pode ser explicado por essa fala que ainda ecoa entre nós, mas ela nos acompanha desde quando nós tivemos a profissão professor. Tia não precisa pagar. Tia ensina por amor. Uma tia não vai fazer greve para deixar de ser tia dos seus sobrinhos. Então, por isso que esse termo ainda nos acompanha. E justifica porque talvez nossos salários sejam uma das causas desse adoecimento mental do docente. Ela não é exclusiva. O adoecimento mental do docente é algo multifatorial. Nós vamos ver ao longo da pesquisa quantos fatores são apontados para que haja esse adoecimento desse profissional. E ainda precisamos levar em conta as condições genéticas do indivíduo, porque muitos já têm predisposição para isso, e o ambiente somado a essa predisposição biológica do organismo do docente pode agravar sua situação. Dentro das considerações gerais da pesquisa, é possível enfatizar que os professores têm de lidar com problemas relacionados ao baixo salário, que já foi dito, isso é histórico, e infelizmente isso insiste em nos acompanhar. A falta de recursos, a falta de apoio para desenvolver suas atividades. Somado a essas situações, nós também podemos descrever hoje que é desafiador para o professor ele entrar numa sala de aula com 45 alunos, numa sala 6x8, onde não tem um espaço quadrado suficiente para cada aluno, ficam uns por cima dos outros, como diz o ditado. Isso é um grande desafio. E dentro dessas salas, nós temos os alunos com deficiência, que precisam de maior atenção e é desafiador para o docente. Isso é um fator estressor para o docente. Além disso, também, nós temos as infraestruturas. O professor tem que lidar com uma condição térmica muitas vezes não boa, ou é muito quente, ventiladores que às vezes não funcionam, já que as salas são superlotadas, então o aquecimento é maior. E estrutura com equipamentos de projeção que às vezes são muito escassos e ele só dispõe do pincel e do quadro branco. Em outros casos, do quadro negro ainda e do giz e o famoso
pode giz. Vale ressaltar que os estudos também apontaram que os professores que trabalham com adolescentes, eles têm ainda uma maior predisposição para o desenvolvimento desse adoecimento e esse sofrimento psíquico. Porque a gente percebe que é na fase da adolescência onde vai ocorrer mazelas muito mais notadas, como, por exemplo, a perda da autoridade familiar sobre o jovem. É nessa fase que os valores dentro de casa são invertidos. O pai sustenta, o pai trabalha, porém, quem diz como deve funcionar é o jovem. E esse jovem, com esse perfil hoje, está dentro das escolas de ensino médio, se nós levarmos em conta que nós estamos falando de adolescentes. Então, o professor, vem outra demanda para o professor, além das já citadas: infraestrutura, falta de recursos, falta de apoio, baixo salário. Ele tem que fazer a desconstrução e a reconstrução de valores que chegam à escola. Porque chegam valores invertidos e ele precisa desconstruir coisas simples, como, por exemplo, um obrigada, um por favor, um com licença, que era para vir de casa. Quando uma entidade fala, a responsabilidade é transferida para outra. E, infelizmente, a escola e o professor, ele tem assumido toda a responsabilidade pela falência dessas outras entidades. Por isso que a demanda para esse responsável, para esse docente, tem aumentado significativamente. Porque além dele se preocupar com a sua função enquanto docente, desenvolver a função social da escola, que é a condição pedagógica, ele precisa desenvolver competências emocionais, porque o menino precisa estar bem para aprender. Nenhum ser humano, estando em desequilíbrio emocional, ele consegue desenvolver suas atividades com eficiência. Além disso, também ele assume o papel de assistente social, ele assume o papel de enfermeiro, ele assume o papel de psicólogo, e isso começa a provocar um desequilíbrio no organismo do docente. O estresse, por si só, ele não é um mal de todo. No entanto, se ele não for reequilibrado no organismo do profissional, ele vai entrar num problema de adoecimento psíquico. Ele vai ter um sofrimento. E, por vezes, ele pode ser silenciado, porque ele não pode se ausentar do seu trabalho, a depender da sua condição contratual. Então, esse problema pode, inclusive, tornar-se invisível dentro do ambiente escolar. As consequências do adoecimento de professores sobre o processo de ensino e aprendizagem são variadas. O primeiro resultado obtido nos revelou que há uma forte possibilidade de um impacto sobre a qualidade de ensino, pois os professores doentes podem e não se sentem aptos a lecionar com a mesma eficiência. Ocorre o que nós conhecemos como o tal do presenteísmo. Ele está lá, mas ele não consegue executar suas funções como deveria, porque ele está simplesmente de corpo presente. A mente dele está doente. E é uma doença que outras pessoas não mensuram, porque ela é invisível aos olhos dos outros. É tanto que diz, só sabe quem sente. Então, ela se torna invisível dentro desses ambientes. Além disso, a ausência de professores por causa de licenças médicas e atestados pode gerar desequilíbrio no sistema, o aumento do nível de estresse dos alunos e, por último, para alunos e professores entrevistados, a ausência de professor pode levar à falta de motivação nos alunos e diminuição do interesse. Ora, uma escola que o professor precisa se afastar, nem toda escola tem um banco para convocar um substituto imediatamente. Vai se formar uma lacuna de aulas. Então, os alunos começam a perguntar: amanhã só tem 2 aulas, amanhã só tem 3 aulas. Isso pode provocar um estresse nos jovens, baixar a frequência, que eles dizem: não, eu não vou amanhã, porque amanhã não tem um professor. Mas nós temos que ter um cuidado com isso. Nós não podemos culpar o profissional. Geralmente, é visto de forma individualizada o adoecimento do professor e a saída dele das unidades de ensino.
Isso é um problema muito mais complexo do que o que se parece, e ele precisa ser inscrito no centro das relações sociais, políticas e econômicas de uma sociedade capitalista. E não simplesmente culpar o profissional pela sua ausência. Ele foi estressado a ponto de ele não dar mais conta do seu serviço, a ponto dele correr o risco de perder a sua dignidade, tendo em vista que nós iniciamos a conversa dizendo que o trabalho dignifica o homem. Como considerações finais, o adoecimento dos professores tem um impacto significativo na qualidade do ensino, porque desafia o profissional. Tem a questão afetiva entre seus pares também, que não deixa de impactar. Quando um par nosso adoece, passa por fatores estressantes, não deixa de abalar toda uma equipe dentro da escola. E é preciso que sejam tomadas medidas para melhorar a saúde e o bem-estar do professor. Infelizmente, isso hoje é muito mais por conta do profissional, porque ainda nós não temos uma rede de apoio para que vejam essa situação e amparem o profissional como ele deveria ser amparado. Mas também há medidas que podem ser feitas a partir dele mesmo, que sugere, ao longo da pesquisa, sugere que ele precisa praticar atividades físicas para que ele estimule o seu organismo até na condição de produção de um hormônio chamado serotonina, que é o hormônio do prazer. É o hormônio que ele estando em alta, você fará suas atividades com maior satisfação. Um quadro de estresse, ansiedade e depressão faz com que esse hormônio no nosso organismo tenha uma baixa. Ele estando em baixa, vem um adoecimento. Além disso, a pesquisa apontou que há uma necessidade de reforçar a conscientização sobre a importância da saúde mental dos professores, para que possam desempenhar suas funções de maneira adequada. Assim, a pesquisa faz suas recomendações de acordo com os dados obtidos, e aí vem os apontamentos. É necessário estabelecer medidas de apoio à saúde mental dos professores, como a criação de programas de treinamento para lidar com o estresse e a promoção de uma cultura de saúde mental no ambiente de trabalho. Aumentar o investimento em educação, melhorando a qualidade das escolas e dos programas, assim como as condições de trabalho dos professores. Promover um diálogo sobre o assunto, abrindo espaço para discussões e debatendo soluções para o problema do adoecimento. Assim, encerro a apresentação. Muitas graças e fico à disposição da banca examinadora. Parabéns, né? Eu gostaria só que você me ensinasse esse segredo de como esconder a ansiedade e o nervosismo e se transformar numa leoa batalhadora, guerreira na defesa do seu trabalho, inclusive citando gente como Flávio Costa, João Carlos, que são pesquisadores da atualidade, né, da USP, de São Paulo e de Minas Gerais. É um trabalho que tem cheiro de tese de doutorado, porque é muito atual. Os professores hoje estão vivendo um divisor de águas, porque os professores hoje estão em sala de aulas, não foram preparados para trabalhar com essa geração que está aí. A geração cri-cri, a geração cristal, a geração neném. É uma geração que nada pode dizer, que se disser tem processo dentro do mundo. E a geração da informática, não é a nossa geração. Nós não estudamos isso, não estudamos psicologia nas universidades para que está em sala de aula. E tudo isso nós estamos tendo que enfrentar hoje em dia. De qualquer forma, parabéns pela sua pesquisa, muito atual, e vamos levar isso para o doutorado. Eu deixo com o doutor Edson. Bem, quero parabéns pelo seu trabalho, pelo diálogo, né, que você faz, mesmo não sendo psicóloga, né, mas com a área da saúde mental, e traz um trabalho realmente tem mais cara de tese pela discussão teórica e a abordagem que você traz do que mesmo dissertação. Você está de parabéns. Não engavete o trabalho, publique, né, em livros, revistas, nos anais aí do conhecimento,
e, obviamente, siga em frente no sentido de dar continuidade ao seu percurso formativo com um doutorado, né? Seu trabalho tem cara de doutorado, tem cara de uma pesquisa maior, mais abrangente, justamente por esse diálogo, né, interdisciplinar que você faz, né, entre a docência, entre teorias do ensino, trazendo um pouco também das teorias ligadas à saúde mental. O seu trabalho está aí, parabéns. A pergunta que me veio à mente também como professor, de que forma a sua escola, a escola em que você é gestora, tem contribuído com esse cenário no sentido de diminuir as dificuldades, né, as intempéries, para tornar o ambiente mais agradável e de menos adoecimento do professor. Obrigada pela pergunta. Há algum tempo na nossa escola a gente percebe que a condição socioemocional ela foi colocada para nós cuidar dentro das escolas. Então, é a premissa da escola pública: se sobrar tempo, nós vamos para o pedagógico. E com os profissionais não é diferente. A gente vê que no ambiente onde os profissionais não se sintam bem, não há como ele dividir suas vitórias com os demais. Se ele só está naquele momento lidando com dores, ele vai dividir dor. Então, a nossa escola, ela já tem adotado alguns projetos, tem um que o nome, eu acho que até outras escolas têm, Cuidando do Cuidador. São momentos que a escola faz paradas de fato. Aí vai para a aula? Vai, é necessário. Se for preciso, para cuidar de quem precisa acolher a todos, essa parada tem que existir. E a gente para e convida alguns parceiros de fora, isso era uma ação desenvolvida pelo Centro de Multimeios da escola, através da professora regente, e um assistente social do município, que ele também tinha uma formação espiritual mais evoluída do que a nossa que estava dentro da escola, e ele consegue nos remeter a uma reflexão, a uma parada, a uma consciência, a um assentamento dos nossos pensamentos, para que seja restabelecido esse equilíbrio do nosso organismo. Não resolve, mas ações como essas mitigam o sofrimento dos profissionais dentro da escola. Agora nós estamos sentando para construir um projeto para desenvolver atividades físicas com os professores. Vamos parar. Sexta-feira, por exemplo, na última aula, a gente promove outro tipo de atividade para o jovem e fica com os profissionais. Além de ser um momento de interação, descontração, ele vai ser submetido, exposto a uma atividade física, e pode ser que o profissional tome gosto por aquela atividade física e depois ele ande com suas próprias pernas.